Bem, pessoal, agora a gente já sabe que a supremacia constitucional significa a superioridade da Constituição dentro da ordem jurídica. Significa dizer que nenhuma lei, nenhum ato jurídico pode ser considerado válido e, portanto, produzir os seus efeitos sem estar adequado, sem estar ajustado, sem ser compatível com a Constituição. Porque, veja, a ordem jurídica ela é produzida pelo Estado. E o Estado foi constituído, foi organizado pela Constituição. Então, a Constituição ela é sempre o fundamento último de validade de toda a ordem jurídica. Esse vídeo, o nosso segundo vídeo sobre supremacia constitucional, quer discutir com você a diferença entre a supremacia formal da Constituição e a supremacia material. Cuidado, viu? Olha aqui no quadro. Nós estamos falando do mesmo assunto. Aqui o assunto principal é supremacia. Supremacia. Ocorre que esta superioridade que a Constituição tem na ordem jurídica, ela tem uma natureza formal e ela tem uma natureza material. E é sobre a diferença entre a supremacia formal e a supremacia material que nós vamos conversar agora. Vamos começar pela supremacia material. Vamos ver o que é que nos dizem aqui alguns autores sobre essa supremacia material. Olha aí o Lamego Bullos conversando com a gente, tá? Trata a supremacia material como o dever de acatamento. Essa é a ideia central. Na seara da supremacia material, somente interessa a realização objetiva dos preceitos constitucionais. E aí, numa outra ocasião, ele diz, pela supremacia material, o verdadeiro acatamento à superioridade dos preceitos constitucionais depende da realização prática da Constituição. Portanto, a sua eficácia social, a sua efetividade. Qual é a ideia central sobre esse conceito de supremacia material? A ideia central é essa daqui, ó. É o dever que todos temos de acatar a Constituição. Dever de acatamento da Constituição. E ele está dizendo o seguinte, olha, nos interessa, sobre este ponto de vista, a realização daquilo que preceitua a Constituição. Veja, se o que nos interessa é a realização da Constituição, nós estamos falando da Constituição na prática, dos preceitos constitucionais sendo praticados. E é por isso que a supremacia material, para o Bullos, significa a eficácia social da Constituição, significa a sua efetividade. Vamos para frente, olha aqui, ó, mais supremacia material. Agora, estamos com o José Afonso da Silva, que diz o seguinte, toda autoridade, só nela, na Constituição, evidentemente, encontra fundamento e só ela confere poderes e competências governamentais. Repara que ele diz que todas as normas que integram a ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas da Constituição. Essa ideia de conformação, essa ideia de que a Constituição ela é a origem do poder e da competência, é a ideia central de supremacia material aqui para o José Afonso da Silva. Vamos resumir aqui a questão? Vamos lá, olha aqui, volta um pouco comigo. Você pode dizer que a supremacia material, ela é uma supremacia de matéria. Ela é uma supremacia de conteúdo. Nós estamos conversando aqui sobre o tema da Constituição.
Supremacia material, a supremacia, a superioridade da matéria que está na Constituição em comparação à matéria que está em todas as outras leis. Gente, o conteúdo de uma Constituição é mais importante do que o conteúdo de qualquer outra lei. Por isso, do ponto de vista material, a Constituição tem superioridade na ordem jurídica. Fernando, por que é que a matéria da Constituição, por que é que o conteúdo, que o tema da Constituição tem essa superioridade? É simples perceber isso, gente. Olha aqui, ó. É porque o tema, a matéria, o conteúdo de uma Constituição é a organização da capacidade de produzir e aplicar o direito. Veja, se eu não trato desse assunto, se eu não organizo a capacidade de produzir e aplicar o direito, então, gente, eu não consigo produzir lei nenhuma. Eu não consigo mais produzir nenhuma outra norma jurídica. O conteúdo de todas as outras leis tem menor importância, porque todas as outras leis só podem ser produzidas a partir da organização da capacidade de produzir e aplicar o direito. É por isso que a gente fala que a Constituição ela é dotada de uma supremacia material, uma supremacia quanto ao seu conteúdo, uma supremacia que compara o tema da Constituição com o tema das leis e chega à conclusão de que o assunto abordado numa Constituição é o assunto fundamental da ordem jurídica. Está claro para todo mundo o que é isso? É por essa razão que todos os atos públicos e privados, é por esta razão que todas as demais leis precisam se subordinar, precisam se ajustar, se adequar, têm o dever de acatamento à matéria da Constituição. Tem o dever de acatamento ao seu conteúdo, o dever de acatamento ao seu tema, porque o tema dela, o conteúdo da Constituição é a organização do poder político. Tudo bem, então? Fernando, e essa tal dessa supremacia formal? O que é isso? A supremacia formal está aqui, olha lá. A supremacia da Constituição, como ponto de apoio e condição de validade de todas as normas jurídicas, veja, na medida em que é a partir dela que se desencadeia o processo de produção normativa. É a partir da Constituição que se desencadeia o processo de produção normativa. Quando a gente fala de produção normativa, é evidente que nós estamos conversando sobre processo legislativo. E você sabe o que é o processo legislativo? O processo legislativo nada mais é do que a forma de produção das leis. A forma de produção das leis. Quando a gente diz que é a Constituição quem desencadeia o processo de produção normativa, a gente diz que é a partir da Constituição que se estabelecem as regras de produção das outras leis. Não estamos mais falando do conteúdo, do tema, do assunto, estamos falando agora de uma outra coisa, preste atenção. A gente está dizendo que é a Constituição que vai dizer como você deve produzir as outras leis. Não estamos nem dizendo que a Constituição vai determinar qual é o assunto das outras leis, não. Mas nós estamos dizendo que é a Constituição que vai estabelecer qual é o processo legislativo a ser utilizado dentro do Congresso Nacional, por exemplo, para que se produza uma lei complementar, para que se produza uma lei ordinária. A forma, a maneira de elaborar uma lei é expressa na Constituição.
Então, é a Constituição que estabelece a forma da produção legislativa. E isso, claro, lhe dá uma posição de destaque na ordem jurídica. Veja, gente, como se isso, por si só, não bastasse, atenção aqui, quando você compara o processo legislativo utilizado para produzir a Constituição e o processo legislativo utilizado para produzir as leis, você percebe que, quanto à forma, existe uma diferença entre os dois. E que, principalmente, olha, é mais complicado, é mais complexo, é mais difícil a elaboração de uma emenda constitucional do que a elaboração de uma nova lei. Por isso, a gente fala de supremacia formal. Olha aqui, ó. Lá na supremacia material, a gente estava falando de matéria, de conteúdo, do tema. Agora, na supremacia formal, nós estamos falando de forma. Nós estamos falando de como se elabora uma Constituição. Nós estamos falando da maneira. E aí é o seguinte, quando eu comparo a Constituição Federal com uma lei, eu chego à conclusão que do aspecto formal, sobre o aspecto formal, sobre a maneira de se produzir uma Constituição, eu percebo, olha aqui, que o processo é diferente. É diferente produzir uma emenda constitucional do que produzir uma lei. Todo mundo sabe disso. E mais, sabe também que é mais difícil a maneira de elaboração de uma emenda constitucional, como se faz uma emenda constitucional, é um processo diferente e mais difícil, diferente e mais complexo do que a maneira, do que o como, do que a forma de produção de uma lei. Então é assim, a nossa Constituição, pelas suas características, tem supremacia formal e tem também supremacia material. Porque a nossa Constituição, de acordo com as suas características, tanto tem um conteúdo que é diferente e mais importante do que o conteúdo das leis, como também a nossa Constituição adota para si um processo legislativo diferente e mais complexo do que o processo legislativo que ela própria impõe para a produção das leis. Então, uma lei, um ato jurídico, seja ele um ato jurídico público ou privado, mas uma lei, um ato jurídico, ele só é válido, só pode pertencer à nossa ordem jurídica se respeitar todos os aspectos da superioridade constitucional, todos os aspectos da supremacia constitucional. Ele, portanto, só é válido, veja, se tiver sido produzido de acordo com a forma estabelecida pela Constituição, respeitando assim a sua superioridade formal, como também se o seu conteúdo, se a sua matéria estiver ajustada, estiver adequada a acatar a supremacia da matéria, do conteúdo da Constituição. Em outras palavras, respeitar a supremacia material. Cuidado, tá, gente? Não é toda a Constituição que tem supremacia formal e supremacia material, não. Não é. Nós vamos já classificar as várias constituições que existem, né, quanto a vários critérios, e vamos perceber que algumas constituições, quer dizer, alguns instrumentos de organização do poder político, eles são não escritos. Alguns países não possuem um documento formal, um documento solene, a que eles chamam de Constituição. E aí, nesse caso, como não há esse documento formal, solene, escrito, não dá para fazer a comparação com as outras leis. Então, naqueles estados que adotam constituições históricas, constituições costumeiras, consuetudinárias, constituições não escritas, não possuem supremacia formal. Não possuem.
as constituições não escritas, as constituições costumeiras, consuetudinárias, essas constituições só possuem supremacia material, só possuem supremacia de conteúdo, só impõem à ordem jurídica dever de acatamento e não superioridade formal. No nosso caso, que temos uma Constituição solene, escrita lá, tudo bonitinho, aí nós adotamos aqui supremacia formal e supremacia material. No nosso próximo vídeo, ainda sobre supremacia constitucional, nós vamos discutir os reflexos desta superioridade da Constituição na nossa ordem jurídica. Até lá!